dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. E hoje nós vamos dar prosseguimento, ainda não vamos encerrar, e por isso já adiantamos e pedimos a paciência de vocês. Mas esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16º, ele realmente é extenso. E então, por isso, às vezes, fica repetitivo para quem vem todos os domingos, parece que está falando do mesmo assunto. Ou seja, a essência é a mesma, mas cada item traz alguns alertas, algumas orientações para a gente, que não dá para passar despercebido, não dá para a gente simplesmente atropelar. Então, hoje, eu fiquei encarregada de passar para vocês os itens 14 e 15, que trata especificamente do desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza, tá? Então, acredito que todos nós já ouvimos, pelo menos um pouquinho, sobre essa necessidade que nós temos de nos desprender dos bens materiais. E quando nós chegamos na casa espírita e conhecemos um pouquinho da doutrina espírita, a gente se cobra muito sobre isso, porque a gente acaba conhecendo que a nossa verdadeira vida não é essa vida que nós vivemos aqui na matéria, mas sim a vida do espírito. Porque, na verdade, nós não somos seres que possuímos um espírito. Na verdade, nós somos um espírito e que hoje estamos no corpo de carne. Então, a verdadeira vida da matéria é só uma fase dessa nossa vida espiritual que é a verdadeira vida. E diz-nos a doutrina espírita que para nós atingirmos a nossa evolução e chegarmos um dia à perfeição, que é o destino de todos nós precisamos nos desapegar dos bens materiais, das coisas da terra. Porque a nossa situação no mundo espiritual não tem nada a ver com condição social, com condição financeira ou mesmo intelectual que nós vivemos na Terra. Tem a ver, sim, de como nós nos comportamos com os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Então, para nos orientar sobre esse tema, o desapego dos bens terrenos, Kardec traz nesse capítulo, nesse item 14, uma comunicação dada por Lacordaire. Ele deu essa comunicação em Constantina no ano de 1863, ou seja, somente 2 anos após o desencarne dele, que ele desencarnou em 1861. E vale lembrar também que Lacordaire, enquanto encarnado, pelo menos nessa última encarnação dele, né, foi um padre constantino. E como a mensagem que ele deu por via mediúnica, logicamente, é bastante extensa, então eu separei alguns itens para gente, que eu achei assim, muito importante, mas eu deixo aqui para vocês dar uma olhada nessa comunicação toda, porque além de muito bonita, muito bela, ela traz ensinamentos preciosos para todos nós, tá? Mas eu separei alguns itens. E Lacordaire, logo no início, já diz para a gente: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso progresso moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas,
voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. Já no início da mensagem, ele descortina para nós aquilo que nos inquieta, a nossa dificuldade de evoluir, e afirma que o maior obstáculo para o nosso adiantamento moral e espiritual é o apego aos bens terrenos. Diz ele, né? Pelo desejo de possuir, nós destruímos o sentimento do amor. Direcionamos o amor para as coisas da matéria. Segundo Lacordaire, quando focamos o nosso sentimento do amor para os bens materiais, nós estamos destruindo esse sentimento. E ainda nos pede para sermos sinceros. Aí ele faz alguns questionamentos. A fortuna dá a felicidade pura? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vosso coração? Quando nossos cofres estão cheios, quando o bolso está cheio, a conta bancária com vários dígitos à direita, nós sempre sentimos um vazio no coração. Quantos de nós já estivemos nessa situação ou estamos em situação semelhante a essa? Providos de riqueza, cofres cheios, carteira gorda, bolso cheio, mas o coração vazio. Isso causa uma enorme turbulência mental, emocional, inquietações em nosso ser, causa até depressão. Por nós não entendermos o que nos falta. Se tudo que é possível de material está ao nosso alcance. Se o que é mais precioso na vida terrena, né, para o senso comum das pessoas, o vil metal, nós temos de sobra. O que falta na nossa intimidade? O que falta no nosso coração? Diz Lacordaire, no fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Quem trabalha com jardinagem, com plantas, sabe que em qualquer planta, mesmo na flor mais bela, que esteja dentro de um vaso, lá no fundo do vaso pode conter répteis, aranhas, insetos. A nossa vida pode parecer florida. Pode estar estampado no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? A nossa imagem fazendo selfie com um sorriso largo numa praia belíssima ao fundo, né? Ostentando as nossas marcas de grife, os nossos aparelhos eletrônicos, né? Muita gente faz questão de tirar uma foto no espelho, que é para ficar refletida a imagem da maçãzinha lá, para que todos saibam que o meu aparelho é um iPhone. As aparências externas estão maravilhosas, como um lindo buquê de rosas. Mas o que há no fundo do vaso? Qual o substrato dessa beleza aparente? São reflexões que tocam fundo na alma da gente, quando estamos envolvidos nesses questionamentos em busca da nossa evolução moral. Deus considera justo o esforço daquele homem que, de forma constante e honrosa, através do trabalho digno, adquire os bens terrenos. Deus considera a satisfação do homem de alcançar seus objetivos na vida material, de conquistar a casa própria, de conquistar o conforto para o lar e para a sua família. Deus não condena a aquisição de bens terrenos,
O problema é de como nos relacionamos com esses bens. Diz Lacordaire: compreendo o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, que ele experimente uma satisfação bem justa por sinal, mas desta satisfação muito natural e que Deus aprova, os homens adquirem um outro sentimento, que é o apego. E esse apego absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Entre a sórdida avareza, ou seja, o apego demasiado ao dinheiro, a prodigalidade exagerada, ao desperdício exagerado, que são dois vícios, Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Nunca podemos nos esquecer de uma coisa que nos adverte Lacordaire. Tudo o que vem de Deus, a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, assim como de todos os bens materiais. A morte nos liberta do corpo físico, como de todos os bens materiais. Não conseguimos levar nada, nem mesmo o nosso corpo. E caixão também não tem gaveta. Então, tudo fica. Só levaremos aquilo que registramos na nossa intimidade. A nossa ascensão moral, os nossos valores, as nossas virtudes, o amor, a humildade, a benevolência e a paciência que conquistamos. Estes atributos se agregam em nós, seres espirituais que somos. E nenhum desses patrimônios fazem parte do corpo físico. Podemos adquirir músculos mais definidos na academia, modificar a cor do cabelo, podemos fazer cirurgias plásticas, né? Colocar um seio bonito, erguer o bumbum, tirar a barriga. Mas tudo isso é exterior. Com a chegada da morte, fica na terra e se transforma numa matéria diferenciada para subsidiar novas criaturas que vão encarnar. Servirá para subsidiar o nascimento dos vegetais, que serve de alimento para os animais e que vai servir de alimento para nós, seres humanos. Tudo se transforma. E diz Lacordaire: Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que, ao menos, o supérfluo seja revertido àqueles que não têm o necessário. Nós somos depositários e não proprietários. Não nos enganemos. Nada do que dizemos possuir é nosso. Está transitoriamente com a gente, temporariamente, para que desses recursos possamos fazer bom uso em nosso trabalho de aprimoramento moral e espiritual. E entre depositário e proprietário há uma diferença. Proprietário é o dono e depositário tem apenas a posse, tem o direito de usar, de permanecer consigo por um certo tempo, mas não lhe pertence. Tudo é de Deus, ele apenas nos empresta. E ele nos empresta sob essa condição, de que pelo menos o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. E eu pergunto, nós fazemos isso?
Muitas vezes, além de nós nos satisfazermos com o que é supérfluo, nós nos apegamos e não conseguimos nos desprender de certos luxos, de alguns caprichos, e os elegemos como essenciais em nossas vidas. Mas, na verdade, são supérfluos. Continua Lacordaire na mensagem fazendo outros questionamentos interessantes e que nós devíamos fazer a nós diariamente. Já pensaste que chegará o dia em que tereis que prestar contas ao Senhor de tudo que Ele vos emprestou? Já pensaram? Se hoje chega o dia de acertarmos as contas com Deus, e prestamos conta, né, quem sabe podendo dizer: Deus, de todas as condições que me proporcionaste, os recursos dessa vida material, sejam eles abastados ou não, deles fiz transformações na minha vida e na vida dos outros, daqueles que me cercam e de todos que pude atingir. Ou simplesmente iremos nos calar, silenciar e reconhecer que falhamos como depositários dos bens divinos. E Lacordaire chama de novo a atenção. Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os inteligentes distribuidores? Olha a forma que Lacordaire se refere a nós, possuidores de bens terrenos, detentores de bens materiais. Somos ministros da caridade na terra. Somos distribuidores dessa riqueza que dispomos. E ele ainda diz: esqueceis? Porque a gente esquece, né? No plano material, nós temos a consciência de que tudo é de Deus. Mas há um sentimento inerente à criatura humana encarnada que turva essa nossa consciência de que tudo vem de Deus, que é o nosso orgulho. O orgulho nos faz achar que aquilo que adquirimos é conquista nossa e aquilo que é meu ninguém tasca. Mas ele faz outros questionamentos. Que sois, portanto, quando usais em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Nesse ministério da caridade, de distribuidores de riquezas e de recursos materiais, quando nós utilizamos em nosso benefício aquilo que, na verdade, deveríamos distribuir melhor com os nossos irmãos, a quem necessita mais do que nós, pelo menos o nosso supérfluo, pelo menos isso nos faz depositários infiéis, nos faz devedores na hora de prestar conta da nossa administração a Deus. Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? Obrigação, não é faculdade. É dever nosso sermos caridosos. Distribuir as riquezas que Deus nos concedeu. A morte certa, implacável, rasga o véu sob o qual vos escondieis e vos força a prestar contas até mesmo ao amigo esquecido, que vos favoreceu e que nesse momento se apresenta diante de vós com autoridade de juiz. Nos esforçamos para devolvermos da mesma forma que recebemos, ou até em condições melhores, né? Então, se a gente pede um casaco emprestado e ele vem meio sujinho, a gente, quando vai devolver, procura devolver limpinho, cheirosinho, não é mesmo?
quando a gente toma um dinheiro emprestado e nós geralmente nos esforçamos para devolver esse valor no prazo que determinamos, e muitas vezes nós até acrescentamos um pouquinho a mais, como forma de gratificar a pessoa que nos socorreu no momento de necessidade. Quando se trata dos bens terrenos concedidos por Deus, a gente não faz de forma semelhante. A gente se esquece que tem que devolver para Deus e a gente se apega com todas as forças da nossa alma. Não queremos entregar, não desejamos devolver. Quem daqui quer desencarnar, né? E deixar tudo aí? Alguém aqui será que pensa diferente de mim? Porque eu ainda penso assim. Ainda. Acontece que o fenômeno morte, do qual ninguém escapa, compulsoriamente faz a gente devolver, porque a gente não consegue levar para onde nós vamos. E diz Lacordaire: é em vão que na terra procurais iludir vós mesmos, colorindo com o nome de virtude o que não passa de egoísmo. O que chamais de economia e previdência não passa de ambição e avareza. E o que chamamos de generosidade, o que não passa de esbanjamento em nosso favor. Porque nós somos mestres na arte de reverter a situação em nosso benefício, de tentar mudar as circunstâncias das coisas para nos favorecer. As nossas condutas egoístas de querer reter os bens conosco, sob a nossa administração, o nosso usufruto, a gente chama de previdência, a gente chama de economia. Tenho que guardar para garantir o futuro dos meus filhos, tenho que guardar para minha família esteja resguardada quando eu não estiver mais aqui. E acumulamos muito dinheiro em contas bancárias, embaixo do colchão, dentro de cofres, enquanto existem milhões de pessoas passando fome, sem o mínimo necessário. Enquanto temos provimento suficiente para manter nossa prole em condições de doar e ainda sobrar. Mas nós não fazemos. E chamamos esse ato egoísta, movido por total apego a esses bens, de economia e de previdência. E ainda invocamos aquele velho ditado, né? O seguro morreu de velho. Quando se tem muito, falseamos de generosidade o esbanjamento. Gente com muito dinheiro promove festas regadas a bebidas, comidas, convidam até quem nunca viram na vida para se promoverem. Se intitulam de generosas. No entanto, nessas festas, o que vemos é um grande desperdício. Na verdade, estão esbanjando, fazendo má utilização dos bens terrenos, sendo mau administrador dos bens que Deus colocou em vossas mãos. E diz Lacordaire: infelizmente o homem de posses sempre carrega consigo um outro sentimento, tão forte quanto o apego à riqueza, o orgulho. Na sua opinião, a bondade de Deus não influiu em nada na sua riqueza. O mérito cabe somente a ele. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência
e toda a sua capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Na opinião do homem orgulhoso, do homem apegado às coisas da matéria, ele diz que conquistou tudo com o esforço do seu trabalho, com o suor do seu corpo. Não considera em nada que Deus fez parte desse processo, que Deus influiu na sua riqueza, que o mérito cabe somente a Ele. Tem muita gente de uma inteligência magnífica, mas que não são gratos a Deus por terem habilidades especiais, aptidões diferenciadas da maioria de nós. Conseguem, às vezes, com uma ideia, ganhar milhões e não conseguem compreender que muitas vezes esse insight, essa ideia que veio na sua cabeça e que fez ele vender, patentear essa ideia, foi uma concessão, uma influência divina, para que ele pudesse angariar bens terrenos e pudesse promover a distribuição da riqueza. Não simplesmente para ele ser um milionário. E nessas condições, ele fecha as portas para Deus em sua vida. E esquece que Deus pode chamá-lo. Ele que é o proprietário real de nossas vidas, pode nos chamar. Nós podemos desencarnar daqui a pouco. Não se preocupe, ninguém vai desencarnar aqui nesse momento, né? Espero. Então, ele pode determinar que chegou a nossa hora. E todo o império de riqueza fica. Não levamos nada. E finaliza Lacordaire. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar. Quanto ao desprendimento dos bens terrenos, posso resumir dizendo: contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Na verdade, a riqueza constitui-se também um ônus, um fardo, difícil até de ser carregado, porque nós tentamos nos acomodar no apego a esses bens da terra. Geralmente, os ricos não conseguem perceber a função que eles têm no equilíbrio do planeta, nas distribuições das riquezas, de promoverem a paz, de promover o bem e o progresso. No Brasil, nós temos, né, uma cultura de esbanjamento, de consumismo, de mostrarmos que temos. Nos Estados Unidos, as maiores universidades americanas foram doações de bilionários americanos. E aqui no Brasil, a nossa elite econômica pouco faz para a cultura e para a educação. As doações são mínimas. Se sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação do vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com direito de dispor para vós unicamente o que recebeste, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai com Deus. Então, ficam aí as reflexões de Lacordaire para as nossas vidas, que estão contidas
nesse capítulo tão extenso, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós que vivemos num mundo que nos impulsiona, nos empurra a Mamon, né? Para aquisição de bens, de acúmulo, de propriedades, e para o gozo daquilo que esses bens podem nos proporcionar. Devemos servir a Deus, que nos diz que esses bens terrenos são instrumentos, recursos de promoção da paz, de equilíbrio, de reforma íntima, modificação do nosso egoísmo em benevolência, em caridade. De conseguir fazer esses bens terrenos renderem, não para nós somente, mas para toda a coletividade, para toda a sociedade. Essas recomendações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, propostas por espíritos superiores que nos trazem instruções, nos dão receitas, mostram o caminho que devemos seguir, porque eles já estiveram encarnados como nós, já aprenderam essas lições, já conseguiram vencer esses obstáculos que ora nos dificultam a evolução moral e espiritual. Está no Evangelho de Jesus. Precisamos beber dessa fonte, vivenciar aquilo que está registrado nos Evangelhos. Não pode ser letra morta. Cristo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Elementos que não registramos em nossa conta bancária, nem nos cartórios, mas esses conhecimentos são registrados no íntimo das nossas almas. É algo que ninguém consegue nos tirar, que os ladrões não nos roubam e nem as traças consomem. São informações libertadoras, nos liberta realmente do sofrimento, porque o que nos faz sofrer não é a falta de bens materiais, mas é a falta do amor, a falta da benevolência, a falta da humildade, a falta do sentimento de fraternidade, é a falta do abraço e da mão amiga. Isso é que nos faz sofrer. É isso que precisa ser trabalhado em nós. As virtudes que o Mestre ensinou. O conhecimento, a verdade, está à nossa disposição. Usa e adquire quem as buscam. E vamos refletir diariamente se as nossas condutas e principalmente está referenciado em Deus ou em Mamon. Que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar a sempre seguir o caminho de Deus, sabendo sempre utilizar os bens terrenos que estão à nossa disposição para que possamos ser agentes promotores da paz, do bem e do amor. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos vocês e desejo um excelente domingo para todos nós. Que assim seja.